A paz do Senhor, irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao canal A Luz Verdadeira. Eu sou a irmã Larissa e eu vou trazer para os irmãos nessa noite uma revelação que eu recebi de Deus há algum tempo atrás. Foi uma revelação por sonho. E hoje, irmãos, eu perguntei ao Senhor, eu clamei ao Senhor o que eu deveria trazer, o que eu deveria compartilhar. Porque se fosse da vontade de Deus, eu traria uma palavra na Bíblia Sagrada e faria uma pregação segundo a vontade de Deus, ou qualquer outra coisa que fosse da vontade de Deus. Eu queria muito que o Senhor fizesse como fazia com o profeta Ezequiel, né? Abrisse a minha boca e colocasse aqui todas as palavras, né? Despregasse a minha língua, mas para que eu fosse usada nesse momento, segundo a vontade de Deus, né? Por Ele. Que fosse o Senhor a falar para edificar a tua vida e não a minha carne. E quando eu pedi a Deus uma direção, Ele me deu uma palavra, sim, uma escritura na Bíblia Sagrada e no livro de Daniel, e essa escritura fez menção a uma revelação que eu recebi da parte dele. E foi uma revelação pequenininha, foi um sonho rápido, mas que para mim muito significativo. E o propósito desse canal, quando ele nasceu, A Luz Verdadeira, a primeira parte, a mais importante, era compartilhar o meu testemunho de conversão, né, que está já incluída no canal e que os irmãos possam procurar, quem tiver interesse de ouvir. Mas eu acredito que esse testemunho também é para pessoas específicas em que Deus quer tocar, em que Deus quer mover. E o outro propósito era compartilhar todas as revelações que eu recebi do Pai desde o tempo da minha conversão e compartilhar o entendimento que muitas vezes eu recebo do Espírito Santo de Deus acerca da Bíblia Sagrada, de escrituras que eu abro. Porque eu sei que tudo o que o Senhor tem nos dito, tudo o que Ele tem nos revelado, vem com o mandamento de ir, né, e revelar às nações, de entregar às pessoas, porque Deus ele não vai falar nada só para minha vida, né? Ele não ama só a mim, mas todos os seus filhos, todo o seu povo, né? Saiba que você é muito importante para Deus e Ele está nos alertando continuamente para que a gente vigie, para que a gente seja sóbrio, para que a gente busque a salvação enquanto há tempo. E a revelação que eu venho compartilhar com os irmãos, ela veio mais ou menos, não sei se eu já falei nessa introdução, mas ela veio do ano de 2016 para cá. Eu acredito que ainda entre agosto e dezembro de 2016. Eu relatei ela em texto, tive o privilégio de compartilhar com algumas pessoas, mas era da vontade do Senhor que chegasse a muitas pessoas. Por isso, eu estou aqui para gravar isso. Então, irmãos, foi um sonho, né? Em que nesse sonho, nessa visão, eu vi um anjo de Deus descer diante dos meus olhos. E esse anjo me deu um presente. E ele me deu um brinco, né? Um brinco mesmo. E era pequenininho, muito simples, muito apagadinho esse brinco. E era só um, ele não me deu par. E nesse meu sonho, era como se tivesse comigo meu marido e as minhas duas filhas. E quando eu coloquei o brinco, irmãos, na minha orelha, eu escolhi a orelha direita para colocar. E nós começamos a caminhar por uma cidade, por ruas, né, que eu nunca tinha visto antes, mas que eu observei nessa visão que essas ruas eram desertas, né, que não tinham pessoas, que não tinha ninguém caminhando por elas. E eram ruas como se fosse tudo de ladrilho, mas eu não via ninguém, até que nós nos deparamos com uma mulher. E essa mulher, irmãos, ela usava um colar de ouro no pescoço, era um colar grande, com uma pedra de rubi grande. E no momento que eu vi aquele colar, essa mulher também viu o meu brinco. E ela perguntou para mim, ela perguntou assim, aonde você conseguiu esse brinco? E eu, como numa brincadeira, eu respondi para ela assim que a minha mãe havia me dado. Mas eu vi no olhar da mulher que ela sabia que eu não tinha conseguido esse brinco da mão da minha mãe. E que a mulher estava olhando para mim como se enfurecida. E nesse momento,
eu falei assim, brincando com ela, não é a mãe como um anjo para nós? Mas quando eu falei, não é a mãe como um anjo para nós, eu estava entregando que eu recebi o brinco da mão de um anjo. E nesse momento, a fúria dessa mulher se acendeu tanto que ela se ergueu, né, do chão no ar, e ela abriu os braços e num grito muito diabólico, ela soltou um grito, um berro de ódio aterrorizante. Eu percebi que aquela mulher não era humana. E eu peguei o meu esposo e as minhas filhas pela mão e comecei a correr, a fugir. E enquanto eu fugia, eu fui observando a cidade em que eu caminhava e eu via que as casas eram desertas, que as ruas eram desertas. E depois, eu não sei como, mas eu conseguia ver onde essas pessoas estavam. E as pessoas desse lugar, dessa cidade, né, elas estavam aglomeradas como se fosse numa quadra, como se fosse, né, numa quadra aberta. E elas estavam ali, né, sendo submissas a outras pessoas. E todas as outras pessoas que manipulavam, que controlavam as pessoas dessa cidade, elas também tinham o colar de ouro com a pedra de rubi, como aquela mulher que eu vi. E observei também que todas as pessoas que tinham esse colar de ouro e essa pedra de rubi, elas não eram humanas. Eles tinham forma humana, mas eram espíritos malignos, né, com domínio sobre a terra, né, com domínio sobre aquelas pessoas. E eu continuei fugindo. E enquanto eu fugia, né, com a minha família, um outro anjo apareceu no céu. E esse outro anjo trazia nas suas mãos um rolo como se fosse de papiro, e abriu um documento de papiro. E ele abriu aquele rolo, e eu não lembro, eu não consigo lembrar se o que havia escrito naquele documento foi lido ou não. Mas eu vi que aquele anjo começou a me guiar com a minha família. E que isso era como se acontecesse com todos os que recebeu o brinco do Senhor, que era um sinal simples, que recebeu o brinco de um anjo. E esse anjo do rolo, ele nos mostrava, ele ia voando à nossa frente e nos apontava casas em que nós poderíamos entrar, em que por um curto espaço de tempo nós poderíamos nos abrigar, porque aí era como se todos nós fôssemos peregrinos. Então nós estávamos nos escondendo, fugindo, porque quem governava o mundo, quem dominava a massa, quem dominava as pessoas, eram pessoas que tinham o colar de ouro com pedra de rubi e que na verdade eram espíritos malignos, eram mal sobre a terra. Então nesse momento que o anjo nos mostrava as casas, nós entramos numa casa. E quando nós entramos numa casa, eu tive uma observação, é que essa casa ela tinha a parede muito alta, a porta alta, né? E estreita, muito estreita. E quando nós entramos, tinha ali local para a gente descansar e tinha uma mesa. E sobre essa mesa estava posto sopa, e a sopa estava quente. E o anjo me dava entendimento que os donos dessas casas, eles também estavam sendo manipulados, eles também estavam sendo submissos e controlados por aqueles espíritos. Mas eles não eram maus, eles só faziam aquilo por medo, né? Eu não sei o porquê, mas eles temiam e eles obedeciam. Porém, quando eles saíam para as reuniões que eles tinham, né, com aqueles espíritos, com aqueles outros seres que apareciam ali na forma humana e com aquele colar, né? E esse povo também recebia um colar com pedra de rubi. Todos eles receberam um colar, mas havia aqueles que estavam no controle. E quando eles tinham esses encontros, eles deixavam as portas de suas casas destrancadas, justamente com pratos sobre a mesa, com alguma coisa para oferecer aos que corajosamente recebeu o brinco do anjo e fugia e não se submetia ao mal. Então, dessa forma, né, nessa visão, eu recebi ali, eu acredito que com a minha família, um momento de conforto, alimento e abrigo por um breve espaço de tempo,
para que nós pudéssemos sair dali alimentados e descansados e continuar a nossa caminhada, a nossa fuga, porque nós vivemos assim. E após observar, eu olhava, eu estava saindo da casa e eu ficava olhando a porta daquela casa tão estreita. A porta era de madeira e era muito estreita e era muito alta. E eu ficava pensando no meu sonho se era porque os anjos entravam nessas casas, né? E quando eu observei isso, irmãos, eu acordei. E assim, esse sonho ele foi simples, né? Eu acredito que tudo do Senhor é simples. Quando você tenta buscar entendimento pelo Espírito Santo, você vê que as coisas de Deus são claras. E eu vejo claramente que nessa visão havia um sinal, sim, um sinal de Deus e um sinal da besta, que era aquele colar de rubi. Mas no sonho, não que o sinal da besta vai ser um colar ou que o sinal de Deus é uma joia, mas é uma representação. Deus estava me mostrando que o sinal de Deus não tem valor nenhum para o mundo. Imagina se você pagaria por uma joia, por um brinco que nem tem o par, né? Que é um brinco pequenininho, simples, não se sabe nem o material, qualquer material, e que você vai colocar só numa orelha sua, né? Então assim, não vai te deixar bonito, não vai te acrescentar em nada, entre aspas. Mas coisas de Deus, muitas vezes a gente olha e fala assim, isso não é importante, isso não muda o meu status na sociedade. Mas as coisas do mal geralmente são importantes. As coisas do inimigo geralmente são brilhantes, são maiores, né? Porque o engano é maior. A vontade de Satanás de tirar a nossa salvação é muito grande. Não maior que a de Deus, de nos salvar, mas se compara ao fato de estarmos na carne. E ele sabe disso. E ele busca nos enganar dessa maneira. Então eu vi ali que quando houver, para mim isso foi uma revelação clara, que quando chegar o tempo de ser revelado o sinal da besta, a gente vai ver que é algo material sim, e que é algo grande, é algo assim que dentro da sociedade tem grande valor. Mas que para Deus, né, as coisas de Deus, o sinal do Senhor, ele não tem nenhum valor para a sociedade. E o entendimento que eu tenho e o que eu preciso falar aos irmãos é que, irmãos, despertem porque é chegado o tempo do fim. Jesus está voltando, né, e nós precisamos vigiar e ser sóbrios. Nós precisamos estar atentos aos sinais, e são muitos, e continuamente o Senhor tem nos mostrado e tem nos revelado que está chegando o tempo do fim, né? Logo, logo Jesus vai voltar, mas nós também vamos passar por uma grande tribulação. Nós precisamos estar preparados para ouvir a voz de Deus, preparados para receber o sinal de Deus, preparados para poder sermos guiados pelos anjos do Senhor, não ser confundidos, enganados, né, pelas coisas que Satanás tem a apresentar para nós. Nem que possamos também estar submissos à opressão de Satanás de forma alguma, mas que estejamos em alerta, confiantes no nosso Deus, que tudo pode e que há muito, né, tem nos mostrado e tem nos feito saber essas coisas. Nós sabemos que esse é o final dos tempos. Nós sabemos que estamos aqui para buscar a misericórdia de Deus, para buscar a salvação da nossa vida, da nossa casa. Não vamos perder o nosso galardão no céu. E eu entrego essa mensagem, essa pequena revelação simples, não dizendo aos irmãos que realmente o sinal vai ser um brinco ou vai ser um colar, eu não sei como vai ser, mas eu entendo o valor dentro dessa visão. Eu entendo que se trata de valor material, e o que Deus tem para nós não tem valor material, mas tem valor espiritual, né? Nós sabemos que se nós ouvirmos a palavra de Deus, se nós buscarmos andar segundo os preceitos de Deus, né, seguindo o exemplo de Cristo, obedecendo às suas leis, nós vamos estar preparando a nossa mansão lá no reino celestial. Nós vamos ter uma mesa para sentar com Cristo e cear com Ele.
nós vamos ter uma eternidade de alegria, né? Ao lado do nosso Pai Celeste, ao lado do nosso Salvador, uma eternidade na glória com Deus. Isso não tem preço. Mas as coisas de Deus nesse mundo, elas não valem para o mundo, são diferentes. Que a gente possa saber observar, saber ponderar, saber diferenciar e buscar o que é certo e o que é eterno. Em nome de Jesus, em nome de Jeová Javé. Amém.